Fala galera cervejeira, beleza? Hoje é o dia da gente fazer a nossa segunda cerveja do segundo estilo do BJCP. Vai ser uma International Amber Lager, que tem como característica aí ser uma cerveja de alta drinkability, né? Ela tem uma excelente atenuação também, então fica uma cerveja mais seca. E como as características dessas lagers, desses estilos internacionais aí de uma forma geral, ela aceita o milho. Pode então até ser utilizado o milho, não vou utilizar nessa receita, tá? Agora a proposta já é outra mesmo, a gente fazer sem adição de milho, até porque eu não gostei muito das experiências em que eu adicionei milho nas lagers, elas ficaram muito sem gosto na minha opinião, né? Mas é uma característica, é permitido, né? Então a gente tem que ressaltar isso aqui. E uma outra característica interessante dessa cerveja é que ela já começa a puxar aí para ser mais aromática do que os outros estilos todos que nós fizemos até agora. Até porque a gente utiliza um pouco mais de maltes caramelos. Então nessa eu vou fazer um ajuste de cor com o malte Carafa 1, né, que vai dar já um saborzinho do caramelo ali, puxar um pouquinho, já diferenciando essa cerveja. A ideia dessa cerveja é justamente ela fazer esse próximo nível aí das cervejas lagers, né? Da gente sair das cervejas mais amarelas, né? Mais claras ali, iniciando já um gosto maior de malte. O nome então já diz o perfil que a gente quer, uma cerveja de cor âmbar, né? Mais acobreada e puxando um pouco para o vermelho, não tem problema, mas é já uma característica específica desse estilo. Eu sou Luiz Ilani e esse é o canal Vilas, Universo Cervejeiro. E os parâmetros dela em relação ao OG varia de 1042 a 1055, tendo aí uma característica muito interessante, como eu falei, da atenuação. Então espera-se que a FG gire em torno aí de 1008 a 1014, ficando uma cerveja aí bem mais atenuada. A gente busca então esse estilo que vai compor aí um teor alcoólico, né, um ABV, de 4,2 a 6%. Então a gente pode chegar até 6%, já é uma cerveja mais forte em termos de teor alcoólico. A cor varia aí pelo padrão SRM de 7 a 14 e o IBU, né, o nível de amargor, vai de 8 a 25. Então ela tem uma característica, eu posso já começar com um amargorzinho ali mais intenso no final, mas a gente já começa a perceber mais os sabores de lúpulo também, já começa a pedir mais lúpulos nesses estilos de cervejas europeias. Outra característica é a sacarificação, nós vamos fazer aqui com 20 litros de água, né, durante 90 minutos. Então geralmente eu faço com 60 minutos as ales, as cervejas lagers geralmente pedem uma sacarificação com um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência. Então serão 90 minutos. Mais uma vez o método que eu estou utilizando é o BIAB. Dessa vez aqui o meu cesto de grão, da última vez ele rasgou um pouco, né? Quando eu fiz na panela pequena. Esse aqui é aquele que eu tinha comprado, eu fiz um vídeo sobre ele que não coube nessa panela. Aí a hora que ele rasgou um pouquinho eu falei assim, gente, talvez agora ele encaixe. Encaixou perfeitamente, ficou bacana. Acho que não vai ceder aqui, eu já forcei um pouquinho para ver. O tecido dele é mais grosso, né? Então parece que ele não vai ceder muito. Não, aos poucos eu sei que vai rasgar, mas eu acho que vai aguentar algumas boas braçagens. Eu vou poder aproveitá-lo mais um pouco então. E a temperatura nós vamos fazer por volta aí dos 64, 65 graus. Já vou medir aqui, que eu já estou aquecendo durante um tempo, né? Já está chegando aí por volta dos 60. Então daqui a pouco eu já vou adicionar o nosso grão. E mais uma vez lembrando, né, eu estou usando 20 litros aqui porque eu estou fazendo braçagens agora de 10 litros. Então, com esses 20 litros de água aqui, eu pretendo ter um rendimento final por volta aí de 10, 11, talvez chegue até a 12 aí, mas isso vai depender aí do processo de sacarificação, né, e da fervura também, da intensidade da fervura, mas eu espero chegar nessa média aí final. Então a receita para 10 litros, ela vai ser bastante simples, serão 2,4 kg de malte Pilsen, 100 gramas de Carafa 1. Nos lúpulos eu vou utilizar o Magnum, 6 gramas de Magnum a 60 minutos do final da fervura,
E depois, a 10 minutos do final da fervura, eu vou utilizar pela primeira vez o lúpulo Huell Melon, né, que é que aproxima aí até o sabor do melão mesmo, ele é um pouco mais adocicado no final. E aí eu espero que ele componha aí com o caramelo, com o gosto caramelo, para ter um pouquinho mais de dulçor, né? Vou tentar equilibrar isso com o nosso amargor, mas não é uma cerveja também tão equilibrada quanto as demais cervejas que a gente faz no estilo ale, principalmente, né, que a gente busca o dulçor dos maltes equilibrar com a intensidade do amargor. Nesses estilos International Lager, a gente não tem tanto equilíbrio nesse sentido não, né, porque o nível de IBU não é tão alto quanto a gente pode chegar numa Pale Ale ou numa Indian Pale Ale, por exemplo. E o fermento vai ser o mesmo, eu estou mantendo esse padrão, vou utilizar o W3470, sempre tentando manter o mesmo estilo de fermentação, para a gente ter um parâmetro melhor aí de comparação, né? Pensando no mesmo perfil de fermentação. Mas eu vou fazer a fermentação dessa vez a 12 graus, porque eu quero estar mais dentro do perfil do que nos estilos American Lagers que eu fiz e não gostei, né? Dos estilos básicos da American Lager que eu fiz, porque eu tentei utilizar ali também algumas combinações de leveduras, né? E não foi tão interessante quanto eu imaginei, embora na American Wheat ela ficou muito interessante, eu acertei, mas na Cream Ale, por exemplo, deixou muito a desejar, tanto a atenuação quanto o sabor também final não foi tão agradável quanto eu esperava, né? Então saiu bem do perfil que eu desejo para as minhas cervejas. Então agora eu vou ser mais fiel aí, baixando um pouco mais a temperatura e vou fazer a fermentação a 12 graus com o W3470. Início da fervura, eu adiciono então 6 gramas do lúpulo Magnum. Dez minutos para o final da fervura, eu adiciono então o lúpulo Huell Melon. São 8 gramas, né? Cerveja pronta, tá aqui a nossa International Amber Lager, né? Chamei ela aqui de Ipatinga, né? É uma homenagem aqui também para uma cidade do interior de Minas aqui, que eu conheço bastante, tenho muitos amigos lá, uma cidade que eu gosto há muitos anos que eu conheço, desde a minha época do esporte, tenho grandes amigos e foi lá que eu tomei uma cerveja de lá mesmo, né? A Brother Amber Lager, né? De lá. E aí resolvi fazer essa homenagem para Ipatinga. Bom, gente, estou aqui também com uma chopeira, né? Então, a nossa chopeirinha aqui de keg, né? Eu acho que nem vai precisar aqui de colocar o meu sistema para bombar ela aqui não, que ela está com a carbonatação aqui, eu deixei em 0,5, eu acredito que a gente vai conseguir servir. Para a gente fazer uma comparação. Por que isso? Como eu fiz carbonatação forçada aqui, eu quero ver a diferença de uma cerveja para outra, com carbonatação forçada e com priming, né? Então a da garrafa tem priming, a do barril é a carbonatação forçada. Uma outra coisa, eu estou muito curioso para ver isso, mas uma outra coisa que eu estou muito curioso é com essa cerveja. De todos os estilos que eu bracei, até agora, essa é que eu tenho a maior curiosidade, porque é uma cerveja que aproxima daquilo que eu gosto mais. É uma cerveja que já tem mais malte e também já tem mais lúpulo. Essa aqui está com 24,6, né, de IBU e ela está com 4,7% de álcool, então ela não ficou tão alcoólica, mas ela ficou no perfil que eu gosto, ali já mais lupulado em relação
as demais lagers que eu fiz até agora. Vamos ver como é que está aqui a carbonatação. Parece que está bacana. Já vou servir aqui. Nossa, a espuma dela ficou muito bonita. A cor dela também, ela tá parecendo até... Olhando aqui nesse copo, ela parece até mais escura, né, do que eu imaginava. Então ela tá bem escura aqui. Olhando contra a luz, você percebe ela bem avermelhada, né? Mas nesse copo não destacou tanto, ela ficou mais escura. Nossa, o aroma tá delicioso. Tá, aroma bem característico do caramelo. Vamos ver aqui, enquanto isso, vamos ver como que tá aqui a nossa cervejinha aqui. Eu vou precisar do sistema ali. Realmente não deu não. Deixa eu botar um pouco aqui do... Rapidinho aqui só para servir. Eu vou ter que ligar ela aqui no meu cilindro. Meu cilindro tá aqui dentro, então vai ser tranquilo. Bom, então tá aí as duas, né? As duas cervejas. Essa aqui é a que a gente tirou ali da carbonatação forçada e essa aqui é a que a gente tirou do priming, né? Então, é a mesma cerveja. Bom, olhando para elas aqui, a espuma ficou muito parecida mesmo. Mesma coisa, não estou percebendo nenhuma diferença. Ela está muito clarinha, gente. Tá difícil de ver nesse copo. Vamos ver se no final dá para mostrar, né? Aroma. É a mesma coisa. O aroma é bem caramelo, bem típico do caramelo, né? Então, não... Tem uma leve presença do lúpulo, mas o caramelo é que eu destaca mesmo. Muito discreto o lúpulo, mas já dá para sentir. Nossa, ficou muito gostosa. Ela ficou bem mais equilibrada. Dá para sentir o gosto do caramelo, sim, mas o lúpulo já dá uma refrescância gostosa nela. Muito interessante. Ela não tá tão lupulada, tá? Ela tá parecendo mais uma Pale Ale, mas menos lupulada do que tem algumas Pale Ales que são mais lupuladas, né? Então tá muito característico mesmo do estilo. De todas as âmbares que eu já tomei, tá muito parecida, né? Tá muito bacana. Ela tá parecendo a Patagônia, para falar a verdade. Ó, deliciosa. Vamos ver aqui a diferença em relação à carbonatação forçada. Mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Carbonatação, inclusive a carbonatação forçada está um pouco menos carbonatada. Mas um pouco só. Não faz diferença não. É praticamente a mesma coisa. Galera, uma cervejinha gostosa. Para quem gosta de cerveja mais maltada, né? É uma cerveja que desce bem demais. Desce fácil. O lúpulo tira o dulçor dela, então ela tem o gosto do caramelo, mas sem estar doce, sem essa presença. Talvez mais pelo aroma que a gente sente mais o malte, né? De caramelo, porque ela corta, ela fica mais equilibrada. Interessante, cervejinha gostosa. Quebra completamente o meu preconceito. Gente, olha a espuma, só para mostrar como é que fica a parede do copo, né? Como é que ela está presente, como é que ela está marcante. Então, tá muito legal. Ficou muito gostosa mesmo.
Vale a pena fazer, é uma cerveja diferente das lagers que a gente está acostumado, né? Mas quem gosta de uma cerveja mais maltada é uma boa pedida. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu destaco aí como que é importante a gente testar estilos diferentes, o tanto que eu estou aprendendo, né? É uma cerveja que eu nunca tive o interesse direto de fazer. Se não fosse pela sequência aí do BJCP, eu não teria braçado essa cerveja, não. Então, foi a primeira vez que eu fiz e talvez seja a primeira de outras, né? De muitas, talvez. Posso aperfeiçoar um pouco mais, principalmente com o tempero de lúpulos, para dar um destaque diferente e tudo. Aqui eu estou tentando ser mais tradicional, né? Mas com as possibilidades que a gente tem aí de testar receitas e tudo, eu tenho certeza que eu vou chegar num paladar ainda mais agradável. Já me agradou muito e pode ficar ainda melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço e até mais!